Comissão aprova marco regulatório para a exploração da energia em alto mar. Presidente do Senado participa de posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Na disputa pelo Senado, cresce o número de candidaturas de mulheres. Boa tarde, hoje é quarta-feira, 17 de agosto. O Senado Notícias está no ar. A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje o marco regulatório para a exploração da energia em alto mar. Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O texto aprovado na Comissão de Infraestrutura regulamenta a autorização para aproveitamento do potencial energético instalado no mar ou offshore, longe da costa. A energia pode ser gerada pelo vento, pelo sol, pelas marés ou mesmo outro tipo de geração que ainda venha a ser criado. Esse projeto não se resume à energia eólica no mar. Ele trata da titularidade do mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva e outros corpos de água internos, inclusive lagoas, lagos, espelhos d'água, para uso de geração de energia. Eu costumo dizer que esse projeto está pronto para qualquer coisa que ainda seja inventada usando a força do mar, as ondas, o vento no mar, etc. e tal. Para os senadores, a definição de um marco legal para a geração de energia em alto mar deve atrair investidores para o setor. Os empreendimentos fora da costa brasileira, no mar territorial, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, vão ter que se adequar às normas regulatórias. O texto procura harmonizar a geração de energia offshore com as outras atividades marítimas, como navegação e pesca, e expressa também a preocupação com a preservação do meio ambiente. Da própria preservação ambiental, de todo o cuidado que se tem que ter ao interferir no ambiente marinho, como também em terra e nas dunas, nos apicuns, nas zonas de transição, nos mangues, enfim, nas áreas todas que qualquer um de nós, aí, qualquer atividade econômica, acaba afetando. A Comissão de Infraestrutura também aprovou o projeto que limita o repasse ao consumidor de perdas por furtos de energia elétrica, o famoso gato, ou perdas no processo de medição. Se não houver recurso ao plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. E a Comissão Temporária Externa criada para verificar in loco a prestação de serviço aos usuários na travessia de ferry-boat no Maranhão chegou a se reunir nesta quarta-feira. Mas não houve acordo quanto à composição dos integrantes, nem quanto à eleição do presidente. Nova reunião deverá ocorrer na próxima semana. Os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski tomaram posse como novos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou da cerimônia. O ministro Alexandre de Moraes chegou ao tribunal um pouco antes das 19 horas. Logo em seguida, passou pelo tapete vermelho o presidente da República, Jair Bolsonaro. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também chegou antes do início do evento, acompanhado da ex-presidente Dilma Rousseff e do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também estava presente na cerimônia que reuniu representantes de todos os poderes. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele substitui Edson Fachin. Ricardo Lewandowski é o vice. Os ministros vão comandar o processo eleitoral de outubro. Declaro aceitado o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, a quem parabenizo e passo a presidência desta sessão solene.
Já como presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes deu posse ao vice-presidente ministro Ricardo Lewandowski. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou sobre a importância do processo eleitoral e disse estar atento e vigilante na sustentação do regime democrático. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas. Mas, sobretudo, estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que certamente teremos nos próximos menos de 2 meses. No discurso de posse, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a democracia, o processo de apuração eleitoral e falou que liberdade de expressão não pode servir de escudo para crimes de ódio. Foi aplaudido de pé por parte dos convidados. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Logo após a cerimônia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou os empossados por uma rede social. Pacheco disse, abre aspas, reafirmo minha confiança na justiça eleitoral, ainda mais neste momento desafiador do país, para que tenhamos eleições livres, transparentes e seguras, em um ambiente de respeito mútuo entre os candidatos. Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo, é ministro efetivo do TSE desde 2 de junho de 2020, após atuar como substituto desde abril de 2017. Possui doutorado em Direito do Estado, livre docência em Direito Constitucional e é autor de livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do direito. Atuou como promotor de justiça, advogado, professor de Direito Constitucional, consultor jurídico e ministro da Justiça. Tomou posse como ministro do STF em março de 2017. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu pela prorrogação de 3 medidas provisórias. O ato de prorrogação foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Vamos conferir os detalhes aqui no telão. Uma das medidas provisórias passa a valer até 17 de outubro e amplia o número de diretores da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. De um diretor-geral e 2 diretores, passa para 1 diretor-geral e 4 diretores. Outra medida provisória também fica valendo até 17 de outubro. Ela estabelece a instalação de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas para controlar o trânsito de pessoas e mercadorias, evitando o contágio da Covid-19. A terceira medida provisória passa a valer até 19 de outubro. Ela reabriu até 11 de agosto o prazo para servidores dos antigos territórios federais de Amapá, Rondônia e Roraima optarem pelo enquadramento nas carreiras de Finanças e Controle, Planejamento e Magistério dos Ensinos Básico, Técnico e Tecnológico. Encerrado o prazo para o registro das candidaturas, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa no próximo dia 26. Mas a influência das mídias digitais e das redes sociais deve crescer, a exemplo do que tem sido observado nas últimas eleições. Alguém já viu santinho de candidato por aí? A tendência é usar cada vez menos papel. Mas isso é algo a conferir. O celular, é claro, não pode entrar na cabine de votação. Mas diga se não é na telinha desse companheiro inseparável que nós ficamos sabendo primeiro de pelo menos alguns desses milhares de candidatos que vão disputar o voto no dia 2 de outubro.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, foram registradas 12 candidaturas a presidente e vice-presidente da República, 223 para governador e vice-governador, 234 candidaturas ao Senado Federal, 10.271 para a Câmara dos Deputados, 16.235 para as Assembleias Legislativas e 591 candidaturas à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para quem disputa a eleição, o importante é se fazer conhecido e conquistar o voto. E um dos caminhos para isso é aparecer no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa dia 26 e vai até as vésperas da votação. Mas até que ponto a mídia tradicional ainda é decisiva numa eleição? Tanto os aplicativos de troca de mensagem quanto as redes sociais devem ampliar o seu papel no que toca a informação do eleitor, né? A gente viu isso com bastante força nas eleições de 2018 e tudo indica que isso deve crescer agora nas eleições de 2022, né, com o reflexo da redução da importância da mídia tradicional no processo. Estão habilitados para votar exatos 156.454.011 eleitores. As regiões Sudeste, com 66 milhões, e a Nordeste, com 42 milhões, possuem o maior número de votantes. Os eleitores no exterior não chegam a 700 mil. Caso o eleitor não tenha intimidade com redes sociais, aplicativos, senhas e outros itens, não precisa se preocupar. A Justiça Eleitoral, ela presta serviços digitais para toda a população, mas se preocupa em não abandonar aquelas pessoas que não têm acesso à rede mundial de computadores. Então, todas aquelas pessoas que têm alguma dificuldade com o aplicativo, com a internet, pode ir na sessão eleitoral e fazer o seu atendimento normalmente no dia da eleição. Cresce o número de mulheres na disputa por uma vaga no Senado Federal, mas o perfil das candidaturas não mudou muito em relação às últimas eleições. O TSE registrou 234 candidaturas ao Senado, 49 a mais que em 2014. Assim como agora, em 2022, naquele ano, 27 vagas estavam em disputa, o que corresponde a 1/3 das cadeiras do Senado. Esses números ainda podem mudar, porque as candidaturas serão analisadas pelo tribunal. E dos 234 candidatos, 14 concorrem à reeleição. Essa lista inclui os suplentes que estão em exercício. O Rio de Janeiro é o estado onde há mais candidatos ao Senado. São 13 disputando uma única vaga. Em seguida, vem Tocantins com 12. Depois, São Paulo, Distrito Federal, Pará e Santa Catarina, cada um com 11 candidatos na disputa. O perfil dos candidatos ao Senado não mudou muito em relação às últimas eleições. Homem, branco, casado, nível superior completo e mais de 50 anos. Empresário é a atividade mais comum entre eles. E houve um aumento no número de mulheres concorrendo a uma vaga ao Senado. Em 2014, as candidaturas femininas representavam 18,9% do total. Em 2018, 17,6%. E este ano, 22,5%. O TSE registrou ainda uma redução no número de candidatos que se declararam negros. Em 2022, são cerca de 31%. Em 2018, eram 33,5%. Há ainda 3 candidatos que se declararam indígenas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.